Boa notícia para o torcedor cruzeirense na manhã dessa terça-feira, pouco antes de gravar esse boletim, recebi a seguinte mensagem de uma pessoa que faz parte do staff do Caio Jorge, abre aspas, o Caio está bem encaminhado com o Cruzeiro, fecha aspas. Vou tentar acrescentar algumas informações em cima dessa frase. Entre o atacante, que foi revelado no Santos e pertence à Juventus, e o Cruzeiro está tudo certo, salário, tempo de contrato, luvas. Falta a parte mais difícil, um acordo entre os clubes. Primeira proposta do Cruzeiro de empréstimo com opção de compra foi descartada. A segunda oferta do Cruzeiro de 4 milhões de euros também foi recusada. O Cruzeiro já sinalizou algo na casa dos 5 milhões de euros, que equivalem a 28 milhões de reais. A Juventus inicialmente pedia 10 milhões de euros, mas já percebeu que apesar do assédio do futebol brasileiro, ninguém vai chegar perto dessa cifra. Vale a lembrança de que a Juventus pagou apenas 3 milhões de euros para contratá-lo do Santos. Então não dá para justificar uma pedida de 10 milhões de euros por alguém que foi para a Itália, não conseguiu se dar bem nem na Juventus, nem no Frosinone. A tendência é que esse negócio esquente ao longo da semana e o Caio se torne outro reforço da Raposa para a temporada. Só para completar, nome do zagueiro Dória, ex-Botafogo, ex-São Paulo, hoje com 29 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, também apareceu nos noticiários do Cruzeiro nos últimos dias. Ele seria uma alternativa ao IR Mina, que virou alvo de um leilão. O empresário do Mina vem ao Brasil nessa semana para conversar com Botafogo, Cruzeiro e Internacional. A vantagem do Cruzeiro é que a primeira reunião é com Alexandre Matos. A relação entre o Matos e o Mina é muito boa. Caio Jorge, Matheus Henrique e o zagueiro Mina, a torcida do Cruzeiro está te aguardando. Tá, vamos lá, HG. Começar pelo IR Mina. A situação com o IR Mina ainda estava um pouco complicada, porque o IR Mina, a cada momento ele diz uma coisa, como eu já trouxe aqui anteriormente, à diretoria do Cruzeiro. A promessa é, se ele voltar ao Brasil, o Cruzeiro terá a preferência do jogador para um retorno. Mas até aqui não existe nenhuma definição do IR Mina. Ele fala ainda em ficar na Europa. O IR Mina fala que a ideia dele é permanecer na Europa. O ponto é, não tem nenhum tipo de proposta até aqui apresentada pelo jogador que tenha o agradado. Então o Cruzeiro ainda está confiante sobre a possibilidade de trazer o IR Mina para cá. Mas ainda assim é uma situação complicada. O próprio IR Mina é quem tem esfriado as conversas. Mas o Cruzeiro não desistiu da contratação do jogador. A segunda situação do Matheus Henrique. O Cruzeiro não é o único interessado, mas já fez uma reunião com o staff do jogador para tentar entender o que acontece e qual é a necessidade para tirá-lo do Sassuolo. O ponto é, Sassuolo caiu para a segunda divisão do campeonato italiano, segue sem um diretor esportivo. O Cruzeiro está conversando nesse momento com o staff do Matheus Henrique, já colocou à disposição, disse o que tem interesse em pagar pelo jogador e, caso seja necessário, fará um investimento pela contratação em definitivo do Matheus Henrique. O Matheus Henrique, além do Cruzeiro, o Atlético fez consulta, o Grêmio fez consulta e o São Paulo também fez consulta. O Cruzeiro e o São Paulo são os times que, nesse momento, mais demonstraram interesse na contratação do jogador e têm mantido conversas com o staff do atleta, que é o empresário Fábio Melo. E, para finalizar a situação do Caio Jorge, o Cruzeiro tenta chegar a um acordo com a Juventus pela contratação do Caio Jorge. O Cruzeiro ofereceu cerca de 4 milhões de euros pela aquisição de um percentual dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. A Juventus tinha recusado uma oferta do Palmeiras de 8 milhões de euros em janeiro desse ano. 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, para ser mais específico. E o Cruzeiro tenta pagar metade do que o Palmeiras ofereceu no início do ano. Já existe um acerto entre Cruzeiro e Caio Jorge. O entrave tem sido a Juventus, porque a Juventus quer um valor um pouco maior pela liberação do Caio Jorge. Embora ele não tenha se firmado lá na Itália, seja pela Juventus, seja pelo Frosinone, que é o time que ele defendeu por empréstimo na última temporada europeia, a Juventus entende que pode receber um valor um pouco maior, já que é um atleta promissor e tem apenas 22 anos. Então o Cruzeiro está negociando isso, tentando pagar algo próximo de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 22 milhões de reais. Agora você deu a informação, agora eu quero a opinião. Você acha que os três vêm? Acho. Acho mesmo. Assim, é que não são negociações fáceis. E aí o torcedor do Cruzeiro precisa entender o que está acontecendo. A gestão anterior, ela adotou uma política diferente da atual. A gestão atual, ela está buscando jogadores mais renomados. Então são negociações bem mais difíceis, negociações mais complexas. É difícil lá na Juventus buscar o Caio Jorge.
É difícil no Sassuolo ganhar uma concorrência com 3 clubes que todos disputam a Libertadores e buscar o Matheus Henrique. É difícil ir lá na Itália e buscar o Mina, depois de uma boa temporada pelo Cagliari da Itália. Então, tudo que o Cruzeiro tem feito nesse momento é tentar buscar jogadores que são renomados, jogadores mais difíceis de trazer para o elenco. Então, eu entendo que o Cruzeiro pode sim trazer esses 3 atletas, mas a situação vai demorar ainda um pouco. O torcedor não vai achar que vai acontecer. Demorar um pouco seria quanto tempo? Eu acho que até lá para o início da janela. Sabe por quê? Porque todos eles têm questões da Europa ainda. E a janela na Europa ela começa a ficar mais forte, mais quente, a partir de julho. E os clubes tiram esse mês quase de férias. Exceto que seja um jogador extra classe, aí eles definem rapidamente. Agora, os jogadores que não são extra classe, e é claro, esses caras não estão sendo cogitados no Brasil justamente por não serem extra classe. Jogadores como esses, eu acho que eles demoram um pouquinho mais para negociar, para acertar futuro e tal. Então eu acho que isso vai demorar até se estender até o início de julho. O valor, deixa eu só perguntar o valor, Eltinho, porque é o seguinte, fica muito claro que há um planejamento por trás das contratações, porque você tem o Cássio, daí você tem o Mina, aí o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, que já está aí, falando da espinha dorsal, e o Caio Jorge. Tem um planejamento. E o Thiago acha que vem, embora esse vai lá, vem cá do Mina. Já é para mudar consideravelmente o patamar, né? Fora os outros nomes, né, HG, que a gente não sabe, assim, que... Posso te perguntar 2? Você gostaria de ver, de assistir ao Cruzeiro com John e Dudu? Ele mesmo, Dudu, Palmeiras? Cara, com o Dudu, sim. O John é um jovem potencial, mas que no próprio Palmeiras ainda requer mais espaço, né? O Dudu, um jogador que dispensa comentários, né? Multicampeão, inclusive formado aqui pelo Cruzeiro, vendido a preço de banana para a Europa. Mas assim, eu acho que dentro do que o Thiago falou, é isso mesmo. Se você pensar que daqui a um mês ainda, dia 4 de julho, a janela ainda não vai ter se abrido, então faz parte, né, jogadores. O que eu penso é o seguinte, e aí eu tenho uma certeza, mesmo sem ter a informação, que o Cruzeiro precisa de ter um leque de outras opções também, para não ficar preso somente a essas opções em termos de volante, de camisa 9 e também de zagueiro. Inclusive, camisa 9, eu volto a repetir mais uma vez, eu acho que o Cruzeiro precisa de ir ao mercado e buscar não somente um, mas 2 centroavantes para jogarem ali no comando de ataque do Cruzeiro. Eu acho que virão 2. É só isso meu comentário. Já 2 centroavantes? Eu acho que virão 2. Quem seria o outro? Quais seriam eles? Já falou no Caio Jorge, no Gabigol e no Arthur Cabral. Que eu me lembro, assim, de cabeça. Porque eu citei Dudu e John, porque é o seguinte, uma coisa, Garcês, é você sair para fazer uma proposta, sondar e etc. Outra coisa, por exemplo, você tem seus sonhos, né? Você, Garcês, tem seus sonhos. Tem gente no Cruzeiro que tem o sonho de buscar o John e o Dudu. Agora, se vai conseguir, eu não sei. Portanto, isso não é uma informação de que o Cruzeiro sondou, mandou proposta, tal. Tem uma pessoa no Cruzeiro, tem um sonho de trazer o John por causa do potencial e trazer o Dudu, porque o Dudu, por mais que seja caro, né, o Cruzeiro não vai trazer pelo mesmo salário que ele ganha lá, mas o Cruzeiro pode oferecer, não estou dizendo que vai, tá? O Cruzeiro pode oferecer um contrato maior para um jogador que já caminha para o final de carreira, mas que ainda tem muito para oferecer, de bola. Fisicamente eu não sei como é que ele está, né? Tá voltando agora, etc e tal. Mas é que quando volta tem os riscos das lesões musculares, etc e tal. Então, Caio Jorge, Matheus Henrique, Mina e o sonho de uma pessoa do Cruzeiro que é de ter Dudu e John. Dá para mudar muito o patamar, né, Garcês? Não, o nível dos jogadores que nós estamos falando aqui é muito bom, são muito bons os jogadores. O Mina é o único cara que eu acompanho, assim, que eu falo, é coisa do Alexandre Matos, não sei, né? Imagino. Por causa da negociação que ele teve lá com o Palmeiras, quando ele tirou ele do Santa Fé, mas é um jogador que tem muitas lesões. Nessa temporada ele até jogou bem no Cagliari, mas em quase toda a carreira, muitas lesões. Eu até conversei com jornalistas colombianos falando assim que a Mina, não sei se ele aguenta o pesado calendário brasileiro de novo, como ele aguentava lá atrás.
né? Agora, o Matheus Henrique me agrada demais, é um jogador muito... que é o campo inteiro. Versátil, tem passe. Não é à toa que tem vários times interessados nele. O Caio Jorge é um jogador, eu acho interessante, ser um jogador jovem, né? Pode levantar de novo a carreira, ter mais oportunidade, né? Mas ele foi muito cedo para o futebol europeu, né? Espero que ele tenha volte para o futebol brasileiro, às vezes a recuperar esse futebol, né? E o Dudu, o Dudu e o John John concorda também com o Valu, que é um jogador promissor. Eu ainda preciso ver um pouquinho mais dele para a gente falar assim, não, vai encaixar aqui. Mas o Dudu vai trazer de esperança, de experiência, né, para esse time do Cruzeiro, é incrível. O que aconteceu com o Everton Ribeiro lá no Bahia? Está funcionando muito bem lá. Né? Acho que o Dudu pode ser essa referência também aqui no ataque do Cruzeiro, numa ponta, jogando mais pelo meio, pode jogar mais centralizado, e algumas vezes jogou assim no Palmeiras, mas o problema do Dudu, o grande problema do Dudu sempre foram as lesões. Esse que me incomoda ainda, é o mesmo jeito que me incomoda o Mina, as lesões que o Mina teve em toda a carreira. O centroavante Caio Jorge, de 22 anos, está na mira do Cruzeiro para reforçar o ataque da equipe a partir de julho. Revelado no Santos e com passagens pela seleção brasileira de base, o jogador busca retomar seu potencial em solo mineiro após um período de lesões e adaptações na Europa. Nascido em Olinda, Pernambuco, Caio Jorge iniciou sua carreira nas categorias de base do Náutico, Sport e Santos. No Peixe, entre 2018 e 2021, disputou 84 jogos, marcando 17 gols e contribuindo com 4 assistências. Convocado para as seleções brasileiras de base, Caio Jorge foi vice-campeão sul-americano sub-15 2017 e campeão mundial sub-17 2019, recebendo a chuteira de bronze por seus 5 gols. Em agosto de 2021, Caio Jorge foi contratado pela Juventus por 3 milhões de euros, assinando até 2026. No entanto, teve poucas oportunidades no time principal, disputando apenas 11 partidas sem marcar gols. Uma grave lesão no joelho direito em 2022 atrapalhou sua sequência, e em 2023 foi emprestado ao Frosinone da Série B italiana, para ganhar ritmo de jogo. Na equipe italiana, disputou 22 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência, mas o clube acabou rebaixado para a Série C. O Cruzeiro, que já havia tentado contratar Caio Jorge em 2022, vê no jogador uma oportunidade de reforçar o ataque com um jovem promissor em busca de recomeço. A experiência na Europa, apesar das dificuldades, e o histórico nas categorias de base da seleção brasileira são vistos como pontos fortes do atleta. A negociação com a Juventus está em andamento, e a Raposa espera contar com Caio Jorge para a temporada 2024. E aí galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!